Você consegue viver sem polímeros? Meu nome é Denise Petri, sou professora do Estudo de Química da USP. E essa é uma palestra do ciclo de palestras Química é Vida. O que são polímeros? Polímeros são grandes moléculas feitas por muitas partes. Vem do grego polimeros. Vamos imaginar o seguinte: uma parte que a gente chama de monômero é uma banana. Nós vamos para o laboratório e nós, como químicos, sabemos como ligar essas bananas umas às outras, criando, então, grandes moléculas, os polímeros, que no nosso caso seria a nossa polibanana. Esses pontinhos vermelhos são os pontos onde ocorreram ligações químicas entre as bananas. Ou seja, agora a gente vai precisar de uma grande energia para poder separá-las novamente. Então, essas grandes moléculas, essas polibananas, elas são moléculas muito estáveis, porque nós ligamos as bananas quimicamente. Bem, os polímeros, eles existem na forma de fibras, que a gente conhece bem das fibras têxteis, tá certo? Aqui, por exemplo. Os plásticos que estão presentes na nossa vida, de diversas formas, e é nesse tema que nós vamos trabalhar hoje a nossa conversa, e na forma de elastômeros, né? Os pneus, as borrachas, que também tem muita aplicação na nossa vida do dia a dia. Bem, desde que nós nascemos, nós temos contato com os polímeros. Por exemplo, a mamadeira, ela pode ser de policarbonato, pode ser de polipropileno, o bico é de silicone, a tampa de polipropileno. A fralda é um material composto por vários polímeros, a maior parte natural, né? Que é os celulósicos, então a gente vai ter uma camada de celulósico bem fina, depois nós temos bastante celulose na forma de flocos, né? Que a gente chama de fluffy, para absorver os líquidos da fralda. Depois nós temos aqui polipropileno, polietileno como camadas finas, e temos toda a parte de elásticos, adesivos, todos são polímeros. E tem também aqui o gel absorvente, que nada mais é do que um polímero todo com as ligações todas intercruzadas, como formando uma rede tridimensional que absorve a água. Então, é um polímero super absorvente. Bem, a humanidade, ela está em contato com os polímeros naturais desde muito tempo, né? Seja através da lã, madeira, borracha natural, entre outros, né? Tem várias gomas que são extraídas, que já eram extraídas na antiguidade, que tinham bastante utilidade. Os polímeros, como a gente conhece no dia a dia, a maioria são plásticos. Eles se chamam plásticos porque vem da palavra grega, plastikos, que significa que pode ser moldado, ou seja, sua forma pode ser alterada. Então, eles são leves, são moldáveis, o que é fantástico, porque a gente pode desenhar
o modelo que nós queremos, a arquitetura que nós queremos, né? Todas as impressoras 3D comuns no mercado usam plásticos, usam filamentos plásticos de ABS, nylon, PLA, né, ácido polilático, ou seja, nós vemos cada vez mais aplicações dos chamados plásticos. Eles são muito versáteis, no sentido de que, por exemplo, o PVC, que é o policloreto de vinila, ele pode ser utilizado como tubulação para construção civil, tubulação de água e tal, porque é um material rígido. Porém, se eu adiciono um plastificante ao PVC, o que acontece? O PVC se torna maleável, então nós começamos a ter as mangueiras de PVC. Então, é uma grande versatilidade. Nós também podemos fazer alterações pequenas, colocando outros aditivos, colocando os cargas, deixando mais rígidos, ou modificando para deixá-los condutores de eletricidade, né? Então, que é uma classe muito especial dos polímeros, os polímeros condutores. Então, eles são materiais realmente muito versáteis. Nós podemos ir para o laboratório e criar diferentes categorias de polímeros. E, principalmente, eles representam aí um custo-benefício fantástico, porque a maioria dos monômeros, eles vêm da indústria petroquímica, que produz em larga escala. Então, o custo para uma grande produção cai muito, tá certo? Fora que não sofre corrosão, o fato de ser leve no transporte, ele fica mais barato transportar uma carga mais leve. Então, há uma série de benefícios quando se sai de materiais mais pesados, como vidro, ou materiais que sofrem corrosão, como os metais, para os polímeros. E nós podemos produzir em altíssima escala. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre alguns marcos na história dos polímeros, aonde que os polímeros começaram a ganhar impacto e até onde a gente vai com eles, não é? Então, dos registros de literatura, se tem que a patente do John Hyatt, de 1869, em que a mistura de nitrocelulose mais a cânfora, gerando um celuloide, seria a primeira patente de um polímero que foi realmente para uma escala industrial. Então, tudo isso surgiu porque uma empresa de Nova York, ou New Jersey, acho que de Nova York, ofereceu um prêmio de $10.000, que naquela época era uma quantia absurdamente alta, para quem conseguisse um material que poderia substituir o marfim para a produção de bolas de bilhar. Então, já naquela época, o marfim estava escasso, complicado de se obter, e as pessoas já tinham uma consciência que era uma ação realmente crucial em termos de com os animais, tá certo? Com os elefantes. Então, quando o Hyatt patenteia essa celuloide, essa indústria cresceu
muito, porque eles perceberam que servia não só para bolas de bilhar, mas servia para vários outros objetos que precisavam de uma resistência mecânica e que podia ser moldável. E a produção era muito maior, certo? Do que quando você tinha que trabalhar com o marfim bruto. Então, eles começaram a perceber que a substituição foi um grande avanço para a construção de outros produtos. Aí, em 1907, o Birkeland, ele criou o polímero chamado baquelita, que vem do nome dele, né? E, novamente, a ideia era substituir a goma laca, que é uma secreção excretada pela fêmea desse besourinho que eu estou mostrando aí. E esse Querria laca, ele é um besouro que você vai encontrar nas florestas da Índia, da Tailândia, ou seja, é muito específico e muito acaba limitando muito a produção da goma, certo? Então, mais uma vez, os químicos foram para o laboratório e trabalharam para substituir um material que vinha da natureza, para ganhar quantidade, baratear e ampliar o seu uso. Eu quero também dizer, antes de passar para frente, que o celulóide, na verdade, foi o primeiro termoplástico que foi patenteado. O termoplástico é um jargão muito usado na área de ciência dos polímeros e significa que é um material que a gente pode fundir, reprocessar, formar um novo objeto. Depois, se quiser, pode fundir novamente, formar um outro objeto, um terceiro objeto, enfim. A gente pode reprocessar o material várias vezes. Então, por aquecimento, por isso é chamado de termoplástico. A baquelita era um pouco diferente, porque a baquelita, ela veio de uma reação entre o fenol e o formaldeído, como eu estou mostrando aqui na parte inferior do slide, que, na presença de um catalisador, cloreto de zinco, por exemplo, começava a formar um material rígido. Esse material rígido era um material que formava redes tridimensionais, ou seja, a gente diz que são reticulados, né? Então, são materiais reticulados. Essas redes, porque começa a ter ligações cruzadas entre os monômeros, elas dão uma alta resistência mecânica, alta resistência ao calor, não derrete mais, uma vez que você moldou e terminou a reação, você não consegue mais reprocessar esse material. Então, nós chamamos esses materiais de termorrígidos, certo? São materiais com ligações cruzadas que não podem ser reprocessados. E eles perceberam, o Birkeland percebeu que a baquelita, como ele dizia, era um material of 1,000 uses. Por quê? Porque era realmente de 1.001 utilidades. Olha, eles usavam em telefones, em rádios, em aparelhos elétricos, em utensílios de cozinha, brinquedos, pentes, o que a gente imaginar, muitas vezes em tampas de mesa. Então, o que a gente imaginar, cabo de panela, o que a gente imaginar de produtos
que deveriam resistir ao calor, a baquelita estava ali. Então, por quê? Porque não conduz eletricidade, não conduz calor e não derrete. Então, realmente, a baquelita abriu espaço para a industrialização do plástico. Mas foi em 1920 que o professor Hermann Staudinger explicou o que de fato acontecia. Porque as pessoas usavam bastante os polímeros, muitos derivados, principalmente a nitrocelulose, era muito explorada, mas ninguém entendia direito o que era esse material. Por quê? Porque a química, ela vinha, toda a parte de termodinâmica, de comportamento, de soluções, ela vinha de substâncias pequenas, ou seja, de um único mero, tá certo? Ou como aqui eles mostram na Wikipedia, né, os clipes se ligando, eu dei o exemplo da banana, mas na Wikipedia aqui, se vocês forem olhar o trabalho do professor Hermann Staudinger, eles dão o exemplo de clipes se ligando, né? Então, um clipe sozinho, ele tem um comportamento completamente diferente do que uma cadeia de clipes. E isso ninguém entendia muito bem. Então, o professor Staudinger, que tinha uma paixão por plantas, trabalhava muito com celulose. Ele queria entender a estrutura desses polímeros naturais. E aí ele foi estudar química. E foi para um laboratório de química tentar reproduzir essas cadeias grandes, que ele já entendia que eram cadeias grandes. E aí ele prova, nesse trabalho de 1920, que eu estou colocando aqui a primeira página, para você estar em alemão, claro, mas ele mostra nesse trabalho como os polímeros se formam através de reações químicas, ou seja, da polimerização. E aí é ele que usa a primeira vez a palavra polimerização, é ele que introduz a palavra macromolécula, tá certo? E também por toda essa contribuição maravilhosa, ele ganhou um prêmio Nobel em 1953. E esse ano, a gente, né, a comunidade dos polímeros está comemorando 100 anos desse trabalho que trouxe luz para a ciência dos polímeros. Então, realmente foi um marco, eu acho que talvez esse seja o maior marco da ciência dos polímeros, que foi realmente a explicação de onde vem, como essas cadeias crescem, tá certo? E por que elas têm um comportamento diferente de solutos de baixa massa molar, ou solutos pequenos. O professor Staudinger, como eu disse, tinha uma paixão enorme pelos polímeros naturais. Então, ele entendeu que a resistência mecânica das fibras naturais vem do fato dessas fibras serem compostas por cadeias poliméricas muito longas. E aqui eu trago para vocês uma imagem que eu achei muito bonita desse trabalho do PNAS de 2018, do pesquisador Martin Martinez, onde ele mostra que da celulose nós temos todas essas fibras longas, muito longas, que formam macrofibrilas, microfibrilas, e se a gente for olhar a nível estrutural,
O que nós temos são ligninas, hemicelulose, envolvendo cadeias de celulose. Então, são estruturas realmente supramoleculares, ou seja, nós temos vários componentes e todos longos, tá certo? Então, esse tamanho de cadeia aumenta a resistência mecânica. Por quê? Porque é mais difícil, né, a gente quebrar um barbante longo do que um barbante curto. Então, voltando aqui ao nosso exemplo da nossa polibanana, que a gente fez no laboratório, tá certo? A partir de uma banana, nossa polibanana hipotética, quanto mais longa for essa cadeia, quanto mais banana eu puser aqui ao longo da cadeia, maior vai ser a resistência mecânica desse nosso polímero. Então, mas a resistência mecânica depende também do tipo de monômero, ou seja, do tipo de banana que a gente vai usar, e monômeros que geram polímeros semicristalinos também aumentam essa resistência mecânica. Por exemplo, se agora a gente usar uma banana verde ao invés de uma banana madura, a gente vai ter uma polibanana uma polibanana verde mais resistente do que a polibanana amarela, por exemplo. Exemplos disso, por exemplo, o PET, que é o politereftalato de etileno, e a aramida, o Kevlar. Então, o PET a gente conhece bem do dia a dia, que é o politereftalato de etileno, que vem da reação do ácido tereftálico com o etileno glicol, é uma policondensação. Vejam que nós temos aqui um anel aromático. Então, esse tipo de molécula aumenta muito a rigidez da cadeia. Por quê? Porque como é maior, tem uma estrutura mais complexa que as outras, a mobilidade da cadeia fica dificultada. Então, isso deixa a cadeia mais rígida. O Kevlar, que é uma marca registrada da DuPont, na verdade é uma aramida, né? Aqui a gente tem um poliéster, no PET, aqui a gente tem uma poliamida. A aramida, se vocês forem ver, vem de uma benzoadiamida e do ácido tereftálico, é o mesmo que usa para fazer o PET, só que ao invés de usar o polietileno glicol, a gente troca por uma benzodiamida. O fato de ter dois anéis aromáticos ao longo da cadeia principal torna a molécula bastante rígida. Para vocês terem uma ideia, o Kevlar, ele é usado como fibra em coletes balísticos, ou seja, todo o colete para protetor que protege os soldados de balas, né, de revólver, contém uma bela camada de Kevlar, ou seja, a bala não atravessa, a bala não rompe as fibras de Kevlar. Então, vejam que nós, como químicos, a gente vai para o laboratório e a gente foca, então, em monômeros que vão dar maior estabilidade mecânica para o polímero final, certo? No nosso caso hipotético, a gente preferiria, então, as bananas verdes às bananas maduras, ok? Bem, além disso, se houver fortes interações intermoleculares entre as cadeias, como ligações de hidrogênio, isso também vai aumentar a resistência mecânica do material em si. Então, no caso do Kevlar, a gente tem a nossa poliamida aqui, que é a aramida, ligações de hidrogênio entre essa carbonila e esse hidrogênio ligado à amida aqui. Então, nós temos muitas ligações de hidrogênio entre as cadeias, o que torna o material mais estável ainda, como se nós tivéssemos aqui entre as nossas polibananas
aqui ligações intermoleculares fortes. Bem, se os monômeros geram polímeros semicristalinos, ou seja, polímeros que apresentam regiões com ordem, bem organizados, isso também vai aumentar a resistência mecânica do polímero. Isso a gente observa no polietileno, polipropileno, no nylon, no PET, na própria aramida, certo? Então, aqui já seria a organização tridimensional de todas as cadeias. Obviamente, vai ter regiões onde as cadeias não estão organizadas, nós chamamos de regiões amorfas. Não existe um polímero 100% cristalino. Então, é muito difícil isso. Voltando ao professor Staudinger, ele teve uma sacada fantástica, que foi olhar para a viscosidade das soluções. Ele falou, mas as soluções dessas macromoléculas são completamente diferentes daquelas soluções que a gente conhece, de glicose, sacarose, ou de sal, certo? Moléculas de baixa massa molar. Então, a gente sabe que viscosidade, na verdade, a gente pode traduzir como uma resistência ao fluxo. Por exemplo, a água tem baixa viscosidade. Por quê? Tem baixa resistência ao fluxo. Uma molécula pequena tem baixo atrito intermolecular. O mel tem uma grande concentração de açúcar, o que faz com que o atrito intermolecular seja muito alto, então aumenta a viscosidade. Mas a sacada do professor Staudinger foi relacionar que as viscosidades dessas soluções de polímeros eram muito mais altas. E ele chegou a um conjunto de experimentos que mostrava que se a gente extrapolasse a viscosidade para diluição infinita, a gente chegava em uma grandeza que era proporcional ou se correlacionava com o volume hidrodinâmico dessa cadeia, nesse solvente, nessa temperatura, tá certo? Porque a viscosidade depende do solvente, depende da temperatura. Então, o que foi muito interessante foi que, extrapolando a viscosidade, a diluição infinita, ele chegou no que a gente chama de viscosidade intrínseca do polímero, representado por essa letra grega eta entre colchetes, e que nada mais é do que, como eu disse, o volume hidrodinâmico do polímero. Se a gente imaginar assim, um grande espaguete como um novelo, assim, em volta de um solvente. E esse volume, ele é proporcional à massa molar do polímero. Quanto maior for a massa molar do polímero, maior vai ser esse volume. Quanto menor for a massa molar do polímero, menor vai ser esse volume hidrodinâmico. É interessante que em países de língua alemã, Suíça, Áustria, Alemanha, essa grandeza, essa informação, o volume hidrodinâmico do polímero, a viscosidade intrínseca, é chamada de Staudinger Index. Com isso, ele provou, de fato, que o que se tratava era de macromoléculas e que a gente tinha uma nova ciência pela frente. Ele sofreu muitas críticas de colegas seus, né? Mas ele resistiu, ele persistiu porque ele acreditava e ele tinha dados experimentais que provavam que somente uma molécula muito grande, muito longa, poderia ter aquele comportamento de viscosidade quando estava em solução, tá certo? Então, uma banana sozinha, ou bananas sozinhas,
vão gerar viscosidades muito mais baixas do que se a gente tiver agora as nossas polibananas, certo? Quanto mais longa for a cadeia, maior vai ser essa resistência ao fluxo, porque maior vai ser o atrito intermolecular entre elas, certo? Então, foi brilhante todo o trabalho do professor Staudinger, esclarecendo, né, para a comunidade científica do que de fato se tratava essa nova ciência, apesar de todas as críticas e resistências que ele sofreu. Voltando um pouquinho nos materiais, o celuloide, ele foi muito importante. Eu acho que uma das maiores influências aí foi o cinema. A fotografia, o cinema, por quê? Porque a fotografia, ela também foi gerada nos celuloides. As primeiras fitas de cinema também eram gravadas em cima do celuloide. Então, tinha muitos produtos à base de celuloides. O problema era que nitrocelulose é inflamável. Para vocês terem uma ideia, no Brasil só tem uma empresa que pode produzir nitrocelulose, é a Nitroquímica, e ela tem o aval do governo, é a fornecedora de nitrocelulose para o Exército Brasileiro. Por quê? Porque com ela a gente pode produzir explosivos, né? Realmente é muito inflamável, é muito perigoso. E tinha um outro problema, né? Os aditivos, geralmente, como eu citei no início, era cânfora, são aditivos naturais, né? Então, com o tempo, começava a fungar. Além disso, começava a degradar a própria cânfora. Se não fungava, degradava. Então, os produtos ao longo do tempo não tinham grande resistência. Se não pegava fogo, não explodia, tinha problema de proliferação de fungos ou se degradava por si só. Então, sentiram a necessidade de modificar a celulose com outros grupos funcionais. E aí surgiu o acetato de celulose, lá por volta de 1930. Então, e foi maravilhoso, porque o acetato de celulose é usado em filtros de água caseiro, filtros de cigarro, membranas. Enfim, acetato de celulose tem uma aplicação enorme, ainda hoje. A Dupont criou o poliestireno, que é um material que a gente usa muito, por exemplo, essa parte transparente da caneta Bic, poliestireno. Mas a Dupont lançou o poliestireno expandido com ar, que nada mais é do que o isopor, que eles chamam de estiropor nos Estados Unidos. O isopor era leve e por ter mais de 90% de ar, é um ótimo isolante térmico, então começou a ser utilizado como isolante térmico. Então, em países frios, o uso de placas de isopor para isolar as paredes começou a ficar bastante intenso. O nylon, na época da guerra, por exemplo, a Dupont lançou fios e fibras de nylon. Então, as meias finas femininas, né, que chamavam as meias de seda, porque tinham um brilho, assim, incrível, era, assim, uma febre, né? Então, na época da guerra, isso ainda era muito caro, isso era fabricado na Dupont nos Estados Unidos, claro, né? A Dupont é uma empresa americana, mas os fios e as fibras do nylon, por ser uma poliamida, como eu disse, eles têm grande resistência mecânica, então era possível produzir tecidos, cabos, especialmente para a época de guerra, tá certo? Em que a gente precisa de tecidos para paraquedistas, cabos para os soldados, enfim, muitas utilidades voltadas para a Segunda Guerra.
Na verdade, a Segunda Guerra foi um grande propulsor da indústria de plásticos e polímeros em geral. Na Europa, na Inglaterra, a ICI desenvolveu o polietileno. E era também fantástico. Por quê? Porque era leve, podia ser usado como embalagem, em geral, em cabos, para proteger os cabos de corrosão, tá certo? Proteger contra a água, da chuva, da neve. Então, aí a gente já vai percebendo que a indústria começa a dar impulso a indústria de polímeros começa a dar impulso em várias outras indústrias. Ainda nos Estados Unidos, a Chemours, que depois foi comprada pela DuPont, cria o Teflon. Alta resistência à corrosão, maravilhoso, certo? Para usar em equipamentos. E baixa adesão. Então, era tudo fantástico. Para vocês terem uma ideia, em 1939, a produção industrial de plásticos era 100 milhões de quilos. Em 1945, quando a guerra acabou, eram 400 milhões de quilos, quer dizer, quadruplicou. Isso numa época em que as plantas industriais não eram tão frequentes como a gente tem hoje, tá certo? Isso aí, essa demanda toda, veio por quê? Porque metal começou a ficar escasso, o transporte de metal começou a ficar difícil, principalmente, né, a negociação entre os países começava a ficar difícil, a questão de transporte. As borrachas ganharam um grande impulso por causa dos pneus. Na Alemanha mesmo, por exemplo, polibutileno para fazer pneu para os carros e para os tanques e para tudo. Ou seja, tinha que driblar a falta de recebimento de matéria-prima. Então, tinha que contar com a criatividade dos químicos, dos laboratórios dessas indústrias de plásticos, tá certo? Para suprimir a demanda. Bem, alguns meses após a guerra, após o final da Segunda Guerra Mundial, foi em abril, né, de 46, ocorre a primeira Feira Nacional de Plásticos em Nova York. Tinha fila para entrar, certo? Então, as pessoas já estavam acostumando com o uso do plástico no seu dia a dia. As pessoas perceberam que os plásticos estavam trazendo muito conforto para elas. Seja na casa, seja no carro, seja na roupa, em vários aspectos. Então, hoje, mais ou menos, a gente tem o plástico em todas as áreas. Eu trouxe aqui alguns setores que usam muito os plásticos. Setor automotivo, de 8 a 10% total, do peso total do carro, é feito de plásticos. Onde vocês imaginarem tem plástico no carro, certo? Na parte interior, na parte exterior, onde vocês imaginarem. No têxtil, a gente tem ainda o nylon, poliéster, Kevlar. E eu estou trazendo aqui exemplos só dos 100% sintéticos. Tem os naturais modificados, rayon, viscose, certo? E outros. Então, aqui, novamente, mostrando para vocês a construção do colete. Então, se vocês olharem bem, tem uma rede ali de aramida na altura do coração, né, no colete do policial. Por quê? Porque aí é onde geralmente a parte mais crítica, né? Se uma bala for atingida, e
Mas o Kevlar está em toda a extensão do colete, tá certo? E tem depois uma camada de nylon bem espessa, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, quer dizer, esse polímero Kevlar segura uma bala, tá certo? Pra vocês terem uma ideia da resistência mecânica dele. Setor de embalagens, eu acho que eu não preciso nem contar para vocês, né? Tudo que a gente compra vem embalado, ainda mais nessa época de pandemia, que todo mundo acaba pedindo muita comida em casa, né? As embalagens ganharam um impulso enorme, assim, uma demanda enorme, né? Nos Estados Unidos, o PET, que é o polímero mais utilizado para engarrafar bebidas, começou em 1975. Então, já tem 45 anos, né, de uso nos Estados Unidos. No Brasil começou mais tarde, mas nos Estados Unidos já há 45 anos o PET é usado para embalar bebidas. O polietileno, o polipropileno, o poliestireno, tudo isso é usado nas nossas embalagens, que a gente compra os produtos em supermercado que estão embalados, a maioria são esses polímeros. Na área médica, 35% é PVC. Então, seja nos sacos para armazenar sangue, seja nas mangueiras para uso diverso, seja no piso da sala, certo? Como eu falei para vocês, o PVC, dependendo do plastificante que a gente usa, a gente pode ter ele laminado para piso, pode ter ele em mangueira, pode ter ele na forma de embalagem de sacos, não? E outra coisa, se não colocar nada, ele fica rígido, tá certo? Se não colocar o plastificante, ele vai ficar rígido. Então, você pode usar a tubulação, pode usar num móvel. Então, assim, realmente é um polímero muito versátil e um dos mais utilizados daí na área médica. Já as embalagens para medicamentos, vai depender muito do tipo de medicamento, tem um controle bem grande por causa dos lixiviáveis, então toda a parte de embalagem para medicamentos, pode ser PP, pode ser policarbonato, pode ser PET, polipropileno, como eu falei, mas ela tem que ter todo um controle para que qualquer aditivo ou moléculas que venham da síntese do polímero não passe para a medicação, certo? Então, para isso tem normas e controles de qualidade desses materiais que são para medicamentos. O mesmo é verdade para embalagens, né? Embalagem que fica direto em contato com o alimento ou com a bebida. Bom, na agricultura, né? Na agricultura, acho que aqui tem um infograma aqui do lado direito. Bom, desde a cobertura, que são os mulchings, né? Que são esses sacos pretos que cobrem a terra, até o armazenamento da água, em caixa d'água, a tubulação, certo? A irrigação, a proteção, então aqui certamente tem várias partes aqui nesse galpão que são de plástico, o ensacamento aqui do produto. Então, o plástico na agricultura tem uma utilidade incrível, tá certo? E aí eles falam, né, esse site é bem legal, que é o Plástico Transforma, é o plástico na agricultura, então, se vocês quiserem, depois vocês dão uma olhada. Então, é PVC, polietileno, tem alguns plásticos, né, alguns poliésteres da BASF hoje, PBAT, que já são degradados com o tempo, tá certo? Então,
reduzir aí a questão de lixo ambiental, que é um ponto que a gente já vai falar. Na indústria civil, a gente tem o PVC, tem o PP, tem o PE, tem o policarbonato, tudo para tubulação, para parte de estrutura, certo? Coberturas. Então, tem uma gama aí de materiais que podem ser aplicados na construção civil. Então, pessoal, aqui eu gostaria de chamar a atenção que a ONU organizou essa Agenda 2030 há 15 anos atrás, 2015, 5 anos atrás, com 17 objetivos, né? Como está mostrando aqui. Então, eu acho que os plásticos, né, eles realmente contribuem aqui positivamente para a qualidade da saúde, para água limpa e saneamento, energias renováveis. Se a gente pensar aqueles energia eólica, ali tem um monte de polímero, né, na construção desses cataventos gigantes. Inovação em estrutura, impressora 3D, assim, hoje a gente tem uma infinidade de filamentos diferentes para usar na impressora 3D. Pode-se usar GES, pode-se usar monômeros que vão ser polimerizados depois, enfim, na área de inovação e estrutura, os polímeros têm tudo a contribuir. Bem, aonde que, na minha visão, a gente teria que melhorar, né, assim, como profissional da área de polímeros? Bem, alertar para um consumo responsável dos polímeros, a gente já vai discutir isso. Combate às mudanças climáticas, né, por quê? Porque a maioria dos monômeros vem da indústria petroquímica, tá certo? Então, aí a gente sabe que a demanda é crescente, então seria bom avaliar tudo isso, né? Será que a gente precisa manter essa demanda crescendo sempre? Questão da vida debaixo d'água, né? Então, esse aqui eu acho que é um ponto muito crítico, que é o que eu vou trabalhar com vocês agora nos próximos slides, e o mesmo sobre a vida sobre a Terra. Então, que é praticamente a questão dos resíduos, certo? Então, nós precisamos dos plásticos. Isso aí eu acho que ficou bem claro, não é? Que desde o nosso celular até a fralda, embalagem de alimentos, a medicação, enfim, é realmente impossível a gente imaginar a nossa vida sem os plásticos. E os plásticos, os polímeros são maravilhosos. Os polímeros compõem uma classe maravilhosa de materiais. A gente pode modificar, ganhar novas propriedades, tornar nossa vida melhor. Porém, tem um probleminha, que é o destino dos plásticos. Depois que a gente usa, o que acontece com os plásticos? Acho que essa é a pergunta, né, que a gente tem que trabalhar, focando naqueles objetivos da ONU. Bem, vamos lá, alguns dados. Isso aqui é da WWF, a World Wildlife Foundation, do ano passado. Então, a gente tem aqui a tabela dos países, total de lixo gerado, incinerado, reciclado, relação produção-reciclagem. Então, nós estamos aqui, nós somos o quarto produtor de lixo plástico, certo? Estados Unidos em primeiro lugar, China em segundo, Índia em terceiro e nós em quarto. Só que nós estamos em último na relação produção e reciclagem. A gente só recicla 1,28% dos plásticos. Aí,
o Brasil produziu em 2019 esse valor, certo? Milhões de toneladas é muito número. Cada brasileiro produz 1 quilo de lixo plástico por semana. 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartados de forma irregular. 7,7 milhões de toneladas ficam em aterros. Ou seja, se a gente olhar aqui, a Alemanha é a que mais recicla, 38%. Depois os Estados Unidos com 35%. Depois vem o Reino Unido com 31%. Então, talvez a gente pudesse melhorar um pouco esse nosso número, tá certo? Microplásticos. Os microplásticos, na verdade, são um problemão, né? E são partículas de polímeros com ou sem aditivos menores que 5 milímetros. De onde vêm esses microplásticos? Vem da degradação de resíduos plásticos que foram depositados em solos e águas. Qual é o problema? O problema é que esses resíduos, muito pequenininhos, vão parar nos ecossistemas. O fato de estar depositado no solo ou em águas não quer dizer que vai ficar lá. Eles vão para os rios e vão para os mares. Como é que isso acontece? Bem, vamos imaginar aqui com o tempo, certo? A gente tem aqui um polímero que foi depositado, tem aqui uma degradação mecânica por atrito, uma hidrólise, oxidação por luz UV do sol, algumas enzimas. Com isso, esse pedaço de plástico vai se fragmentando com o tempo. E vai formando um monômero, um dímero, oligômero, ou seja, uma banana, 2 bananas, poucas bananas ligadas, ok? Bem, acontece que esses caras são bem pequenos, tem menos que 5 milímetros. Então, aqui começa a ocorrer a formação dos famosos microplásticos. Então, aqui eu até deixei essa referência, caso alguém queira olhar, né? É bem bacana. O que acontece é que depois, esses caras, eles são lixiviados pela chuva, vão parar em rios, os rios desembocam no mar, e aí vai parar nos ecossistemas. Uma vez que chega aqui no ecossistema, uma parte sedimenta, certo? Os que tiverem uma densidade maior que a água sedimenta, os que não têm densidade maior que a água ficam boiando. O peixe não sabe o que é, se é polímero ou não é. Ele acha que é comida. Ele está vendo alguma coisa pequena lá que ele não sabe o que é. Aí ele vai e come o microplástico. Essa ave come esse peixe que comeu o microplástico. Ou esse peixe maior come esse peixe menor que comeu o microplástico. Ou esse cara mesmo come esse microplástico. Depois, alguém vem aqui e pesca esse peixe e leva para a mesa. Ou os que ficam sedimentados no fundo do rio, no fundo do mar, são absorvidos, são digeridos por outros seres vivos que moram, que andam na superfície. O que também se observa é a aderência de partículas nas algas, nas plantas, certo? E outra coisa, muitos poluentes
são hidrofóbicos, eles absorvem os microplásticos, que também são hidrofóbicos, ou seja, não gostam da água. Então, o microplástico, ele, além de ser o plástico que foi degradado, ele ainda carrega alguns poluentes, tipo hormônio, fármacos, que são descartados através da urina, que vão pelo esgoto. Tá certo? Então, o impacto é razoável, né? Aqui eu também coloco um outro trabalho interessante sobre isso. Aqui tem um trabalho de 2014, foi bem bacana. Esses pesquisadores foram investigar os sedimentos de 4 rios da Alemanha, hein? O país que mais recicla. Então, nesses 4 rios, no Elba, no Mosa, no Neckar e no Reno. E acharam todas essas coisas. No Reno, tá aqui, isso aqui é no Neckar, isso aqui é no Mosa, isso aqui é no Elba. E isso aqui ele está só mostrando que é alumínio, que isso aqui é vidro, né? Partícula de vidro e um pedacinho de alumínio. Mas tudo o resto, tudo isso aqui é microplástico, certo? Tudo isso aqui é microplástico. Microplástico, microplástico, microplástico. Então, o pessoal pesca lá, né? Então, mesmo, né, num país onde a gente tem a grande porcentagem, assim, a maior porcentagem de reciclagem, a gente tem microplástico nos rios. Esse aqui é um estudo que foi feito num outro laboratório, e o que acontece é que no Mar do Norte eles têm alguns viveiros desses mexilhões que eles depois ingerem, comem, né? Só que os mexilhões também comem esses microplásticos, tá certo? E depois, esses mexilhões vão parar no supermercado e são consumidos pelas pessoas. Em agosto passado, teve a reunião da American Chemical Society e foi muito interessante porque esse grupo do Arizona, eles investigaram os tecidos de pulmões, fígado, baço, rins, de 47 cadáveres que estavam à disposição na universidade para estudo de Parkinson. Então, eles retiraram amostras desses tecidos e foram avaliar se tinha micro ou nanoplásticos nesses tecidos. Interessante é que em todas as amostras eles encontraram monômeros ou oligômeros ou dímeros provenientes dos microplásticos. Então, significa que nós, de fato, estamos intimamente convivendo com os plásticos, de uma forma ou de outra, tá certo? Ou de todas elas. Bastante chocante. Tem um estudo do grupo de medicina da USP que está investigando o quanto que as partículas de nanoplásticos que estão dispersas no ar podem ser inspiradas e serem absorvidas nas paredes dos nossos pulmões. Então, os grupos de pesquisa estão começando a tentar entender um pouco melhor qual é o impacto, né, de todos esses micro e nanoplásticos na nossa vida, no dia a dia.
Aí, pessoal, realmente tudo isso, né, que é muito triste, é o lado triste da moeda, mas não é culpa dos polímeros, tá certo? É culpa nossa, né? O que a gente faz com eles? Então, aqui a gente já vê que durante a pandemia o lixo plástico aumentou incrivelmente, né? E já se encontra muita máscara no mar, no Mediterrâneo mesmo. Eles recolheram uma quantidade enorme de máscaras que foram descartadas no mar, certo? Ou foram parar no mar a partir de algum outro descarte. Então, é luva, é máscara, enfim, fora as embalagens, né, que a gente está consumindo muito mais. Bem, os plásticos, então, eles são leves, baratos, versáteis, são maravilhosos, né? Então, no mundo, né, que é um dado de 2015, a gente tem, na média, 12% reciclagem, 9% de incineração e 79% que vai parar no meio ambiente. E, no final, vai parar no mar. Então, esse é o destino que se tem, assim, na média, de todo o material plástico consumido no mundo. Obviamente, nem tudo é tão trágico, tem boas iniciativas, né? Por exemplo, tem essa reportagem de 2 anos atrás que o casal transformou, então, todo o plástico que eles coletaram no oceano para fazer, então, imprimir uma prótese para uma criança carente, certo? Então, obviamente, são iniciativas maravilhosas e a gente tem que pensar em como a gente trabalha essa sustentabilidade do plástico, né? Para aumentar aí o lado positivo dos plásticos, tá certo? Reduzir essa carga negativa que a gente que acaba provocando. Bom, o PET reciclado, 40% vai para o setor têxtil. Então, tem até uma empresa bem legal, é da Tailândia. Eles pegam as garrafas PET, né, por exemplo. A Tailândia também tem muito problema com depósito, com os rejeitos plásticos, né? Fazem aqui uma degradação mecânica, depois alguma hidrólise, alguma degradação mais forte, até que tem aqui flocos muito finos, né? Esses flocos realmente vão para nanoplásticos. Eles voltam para um processo de polimerização, são fiados e viram fibras. Então, essas fibras viram roupas feitas de PET da garrafa. O Brasil recicla muito PET, né? Não é tão pouco assim, né? O PET em especial, porque tem um valor agregado bem alto. Outros plásticos de valor agregado mais baixo, tipo polietileno, que é esse da sacolinha plástica, polipropileno e tal, de embalagem, são mais baratos. Então, comercialmente não é muita vantagem investir no material reciclado, né? Então, a resina virgem sai com propriedades melhores do que a reciclada e o custo é mais baixo do que reciclar. Então, esse é um problema, né? A questão do custo e do benefício na reciclagem. Então, tem um lado aí de economia também, que tem que ser melhor trabalhada, claro. Aqui eu deixei esse vídeo do YouTube, que é muito legal, porque fizeram uma camiseta para o técnico da seleção de vôlei do Brasil, Bernardinho, né, que não é mais, mas quando ele deixou a seleção brasileira, depois de 23 vitórias, né, pegaram as camisetas usadas, um pesquisador, né, um cara que trabalha muito com têxtil,
É bem bacana esse vídeo. E ele desmanchou as 23 camisetas, né, de cada seleção, né, de cada ano aí que a seleção jogava, tinha uma camiseta diferente, ele desmanchou e pegou as fibras novamente e fez uma nova camiseta contendo fibras dessas 23 camisetas, ou seja, é muito legal, e isso pode ser feito, obviamente, foi uma situação muito especial, mas seria uma possibilidade também de reaproveitar as fibras, né? As fibras, como eu falei, são o PET reciclado, ele é muito utilizado no setor têxtil para roupas, tapetes, cortinas, enfim, para várias finalidades. O professor Alexandre Turra, ele é do Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto Oceanográfico da USP, catedrático da Unesco para Sustentabilidade dos Oceanos. Então, ele tem 2 vídeos no YouTube muito bacanas sobre o problema do plástico para o oceano, né, a questão da reciclagem. Então, eu deixo aqui os links para vocês assistirem, porque realmente são muito legais os vídeos. E também aqui a gente tem, eu escolhi 3 outros vídeos de fora do Brasil que abordam essa questão dos microplásticos e todo o impacto, né, nos ecossistemas, né? Então, é bem bacana. Assistam se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre esse tema. Tem um livro que é muito legal, que foi escrito pela Susan Frankel, que é A Toxic Love Story, Plastic. Então, é isso. Então, a história do plástico é mais ou menos sobre isso que a gente está conversando, a nossa vida, né, com o plástico e todos os impactos, tá certo? Positivos e negativos. O meu grupo no Instituto de Química, que trabalha principalmente com polímeros naturais, assim como o professor Staudinger, eu tenho uma grande paixão pelos polímeros naturais, né? Celulose, seus derivados, xantanas, alginatos, quitosanas. Então, é um outro mundo, tá certo? Não é diferente dos polímeros sintéticos, que são também maravilhosos, mas esses são de fontes renováveis e tem outros mecanismos, né, de biodegradação, interagem de forma diferente, tanto com os outros seres vivos, não é? São biocompatíveis, e tem funções fantásticas. Além do que, há muitos polímeros naturais a serem descobertos, né, na nossa própria flora, que é muito rica. Então, pode ser que nós tenhamos aí polímeros fantásticos, uma ação antibactericida, antifúngica, que estão todos embutidos nas nossas plantas, né? Que a gente encontra aí pelo cerrado, pelas florestas tropicais, a Mata Atlântica e etc. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigada e desejar a todos que pensem, né, sobre os plásticos e como uma classe de material muito rica e maravilhosa, que nos traz muito benefício. Só que, nesse momento, a gente tem que trabalhar em ideias que reduzam um pouco esse impacto ao ambiente. Obrigada.